Oi, estamos aqui na Casa Vermelha para iniciar mais um bate-papo, uma conversa descontraída, mas procurando abordar temas da atualidade, assuntos sérios, tentando fazer reflexões e entender o momento político que a gente está vivendo, um momento político complexo e que a mim, pelo menos, eu sei que há muita gente que acompanha noticioso, acompanha as redes sociais, procura estar atento aos acontecimentos que se desenvolvem às vezes de maneira atropelada no dia a dia, também estão preocupados com a situação presente e com a expectativa de futuro deste país. Então, estou à disposição de vocês. Mário, podemos dizer que o governo Bolsonaro é um governo nazista? E por quê? Eu acho que o governo tem características que são muito já claras para nós. Primeiro, de uma prepotência enorme. É um governo formado a partir do presidente, eleito da maneira como foi eleito, prepotente, é uma pessoa com um discurso agressivo, um discurso da desconstrução, um discurso que fomenta permanentemente as relações de conflito e muitas vezes estimulando o ódio entre pessoas, o preconceito e discriminação, situações de intolerância social nas populações pobres, faveladas, com as pessoas que têm orientação sexual diferente, não tem o menor respeito pelas pessoas que são portadoras de algum tipo, algum grau de deficiência. Se o chefe é desse jeito, se o comandante, o capitão, assim é e assim age, ele se cerca de pessoas que pensam e agem como ele. E hoje nós temos um perfil de ministros, que compõem um núcleo autoritário do governo, como o ministro da Educação, o ministro do Meio Ambiente, esse secretário de Cultura que, de maneira bastante explícita, colocou seu ideário nazista num discurso gravado, portanto, um discurso programado. Ele sabia o que estava fazendo e sabia o que estava dizendo, e parece que tem, assim, de maneira diversionista, tem um núcleo cômico do governo onde se inclui a Damares, para, digamos, desqualificar o discurso dos direitos humanos, o discurso da cidadania, o discurso da busca da dignidade, a luta pela igualdade racial, a luta pela igualdade dos direitos, a luta pela redução das desigualdades, que no Brasil é muito gritante. E tem o núcleo técnico que trabalha no sentido de implementar um projeto que é bastante excludente do ponto de vista social, que de maneira preocupante tende a agravar a desigualdade social, de maneira acelerada e muito preocupante, porque o Brasil já tem uma desigualdade social muito imoral, indecente, insuportável do ponto de vista do sofrimento, do ponto de vista ético. Nós somos uma população que acumula riqueza na mão de poucos e distribui miséria na maioria da população. E esse núcleo vem procurando implementar um projeto, um programa que interessa ao mundo financeiro, interessa aos ricos, interessa aos grandes empresários, ao grande capital, e os acordos internacionais que bancos financiam e têm interesse de retorno no governo Bolsonaro. Então são três núcleos. O núcleo dos palhaços, dos falsos bobos, o núcleo do duro, que é o núcleo dos protofascistas, digamos assim, e o núcleo técnico, que trabalha de maneira mais ou menos equilibrada. Às vezes tem choque, tem algum desconforto gerado por desencontros, mas na verdade eles compõem um todo, que é a feição do governo Bolsonaro, um governo agressivo, um governo prepotente, um governo autoritário, e que tem um projeto protofascista, ou de maneira mais clara, um projeto fascista, agora claramente identificado com o ideário nazista. E fala sobre a simpatia, família do Bolsonaro, os cortes de cabelo, o livro do Adolfo Hitler. Olha, quando alguém diz que é preciso que tivesse havido uma guerra civil e que tivesse morrido pelo menos 30 mil pessoas, isso é preocupante. Ou seja, é a eliminação daquele que não é desejável, daquele descartável social, daquele que ele escolhe como inimigo. Quando ele disse uma vez, fazendo uma referência no programa de Jô Soares, que ele fuzilaria muitas pessoas, o primeiro deles, Ciro Fernando Henrique Cardoso, eu acho que também adquire uma feição muito preocupante, quando você anuncia que fuzilaria várias pessoas. O primeiro da lista seria a pessoa que galgou a posição de presidente da República, ele demonstra nenhum respeito à pessoa humana, nenhum respeito à concepção dos direitos humanos e nenhum respeito à institucionalidade, porque o presidente da República é a instituição brasileira, a instituição do país onde ele foi presidente.
Quando ele diz que apoia a tortura e a tortura é necessária, e exalta o torturador, que talvez seja o mais execrável, o mais perverso, o mais notado do quadro de torturadores que conseguiram levantar as histórias por depoimento de pessoas torturadas por ele, como é o brilhante Ustra. Ele exalta, ele transforma no herói, ele tem o livro do Ustra como livro de cabeceira. Eu acho que está mais do que clara a afeição de um nazi-fascista, de uma pessoa que não tem nem pudor, nem receio, ele não tem nem hesitação em tentar destruir, ou objetivar destruir aquele que se contraponha ao seu caminho. E a simpatia dele com Adolfo Hitler? A família dele, o avô dele? Uma vez eu vi uma entrevista, ele falando nos seus familiares, e disse que o avô dele lutou no exército nazista, no exército alemão, porque nem todos os alemães eram nazistas, é bom que se diga isso. Muitas pessoas foram para a guerra porque foram convocados para a guerra e precisavam lutar, porque não lutar seria uma traição ao seu país. É bom que se diga isso para não colocar tudo no mesmo balaio. Se uma pessoa vai para a guerra porque foi convocado e tem que lutar por uma questão de não deserção, não traição, a gente entende o sofrimento dessa pessoa e entende os atos que ela por acaso tenha cometido. Agora, quando a pessoa vai para a guerra por uma convicção nazista, aí é bem diferente. E ele demonstra um orgulho, não porque o avô dele participou da guerra, lutou na guerra para defender a Alemanha, os interesses da Alemanha, mas porque o avô dele lutou no exército nazista, conforme palavras dele na entrevista que eu vi e que vocês também viram. Então há uma identidade muito grande desse velho autoritário, messiânico, salvador da pátria, de Heil Hitler, Heil Führer. Então há uma identidade muito grande da pretensão dele ser esse líder carismático que é capaz de levar multidões para uma missão messiânica de salvar o Brasil dos perversos, dos pervertidos, dos maus, dos imorais, que ele enquadra como todos os militantes, os partidos de esquerda, os movimentos sociais de esquerda, as universidades, as pessoas que pensam que se contrapõem ao projeto que ele pretende conduzir. Nesse contexto, como é que funciona a atração dos movimentos religiosos que dá sustentação de apoio ao Bolsonaro? Olha, isso é uma coisa tão complexa que exige que nós estudemos para entender a sociologia ou a sociopatia do que está acontecendo no Brasil. Os fundamentalistas evangélicos e católicos, ligados a várias correntes de pensamento, ligados a várias correntes doutrinárias, melhor dizendo, eles buscam salvar a pátria, salvar a humanidade dos impuros, dos que são maus, dos que não estão na lei de Deus, dos que não seguem Jesus. Esse projeto de vencer os maus, porque a maioria é de bons cidadãos, cidadão de bem, ele vem de muito longe. Há toda uma reflexão sobre isso na Igreja Evangélica Americana de 1930, 1940. Eu assisti e ouvi com muita atenção uma palestra do Carlos Tussi, conhecido Carlos Tussi, teólogo, estudioso, que se debruça profundamente no estudo da teologia e dos movimentos evangélicos e católicos, e ele chama a atenção de que o processo é antigo. De lá ele vem para o Brasil. No Brasil, ele encontra o guarita porque a igreja fundamentalista ela vai se penetrando, ela vai se capilarizando nos setores mais pobres da sociedade, onde há mais desinformação, menos acesso à leitura, mais sofrimento, e começa a jogar um discurso de esperança, um discurso de solidariedade, um discurso de que você não está só, venha para a igreja. E nessa troca de generosidade, ele consegue gerar um polo de atração muito grande. Então, muitos evangélicos acreditaram e continuam acreditando que, ao votar no Bolsonaro, eles estão votando num projeto identificado com a missão de Jesus, a missão de salvar o país dos impuros, daqueles que são de esquerda e que são pervertidos. Mas uma parte desse eleitorado que votou no Bolsonaro tinha votado no Lula e na Dilma. Por que aconteceu essa mudança? Olha, eu entendo que nós somos um país de uma complexidade muito grande. Ou seja, 358 anos de escravatura, em um período muito longo, são 3 séculos e meio, melhor dizendo,
em que toda a população negra foi submetida à chibata, ao tronco, à exploração, para enriquecimento de uma elite que, primariamente, não era a elite do país, era a elite de Portugal. Depois os donos de engenho, depois os latifundiários, depois o empresariado, depois o latifúndio. Então, há uma escravatura de 3 séculos e meio que deixou marcas muito profundas e que isso não foi superado ainda. Basta ver o nível salarial dos negros e dos brancos, da mulher negra e da mulher branca. O acesso à universidade, até antes do Lula, de uma pessoa de cor negra, na minha turma não tinha nenhum. Em várias turmas da Faculdade da América não tinha nenhum negro, nenhuma negra. E quando tinha alguém de cor parda, alguém da pele mais escura, era visto de maneira diferente. Nos hospitais não tinha médicos negros. Essa mudança, essa coloração que tornou mais bonita praticamente a presença dos negros no hospital, é graças à política de cota, a política de acesso social que o Lula permitiu às populações pobres e marginalizadas, às populações socioeconomicamente com mais dificuldade. Quando você tem uma população em que 40% ou está desempregada ou subempregada, isso é uma situação também muito preocupante. Quando você tem uma população que tem baixo acesso à leitura, baixo acesso a livro e que não lê jornal, e no Brasil particularmente apenas seguir pelo Jornal Nacional quando assiste o noticiário, porque muitas vezes digamos, o contato dela com a mídia, dessa população desinformada, excluída, semi-alfabetizada, analfabeta, sem acesso à leitura, sem acesso a um sindicato, a associação, sem acesso a discussões de reflexão, a oportunidade de trocar ideias, muitas vezes a relação dela com a grande mídia é só a novela das 8, quando acontece. Então, essa desinformação torna grande parte da população brasileira altamente populista, altamente manipulável à busca de um salvador. Talvez parte do eleitorado do Lula tenha procurado votar no Lula, tenha votado no Lula, na busca desse pai salvador. Na busca desse pai salvador. E aí eu comecei a notar uma coisa que foi muito interessante. Houve o programa Minha Casa Minha Vida, houve o FIES, houve a política de cota, houve a política de apoio à juventude, houve o Ciências Sem Fronteiras, tanta coisa bonita que aconteceu, que garantiu acesso de muitos jovens no mercado de trabalho, na universidade, em pós-graduação, oportunidade de estudar no exterior. E na possibilidade de ter uma casa para morar, uma casa com endereço digno, onde tivesse um esgotamento sanitário, onde tivesse água enganada, onde tivesse energia elétrica ligada e o carteiro encontrasse para entregar uma carta. Isso é o que eu chamo de um endereço com a dignidade necessária. E aí comecei a perceber que as pessoas diziam: eu conquistei a minha casa, o meu filho foi para a universidade, o meu filho formou-se, o meu filho cresceu na vida graças ao esforço dele, ao esforço da minha família, ao meu esforço em Jesus. E apontava para cima. Quando começou a haver esse discurso, essa modificação de discurso, do não reconhecimento das políticas públicas, ou melhor, da negação das políticas públicas do governo Lula, dos governos Lula e Dilma, eu comentei com alguns companheiros do partido e de outros setores. Alguma coisa está mudando. Alguma coisa está mudando, porque não é só colocar na mão de Jesus e no esforço pessoal as conquistas que lhe foram permitidas. É a negação das políticas sociais, é a negação do que foi o governo Lula. E essa negação tem o sentido de ser, porque já havia um deslocamento desse setor evangélico, fundamentalista e também católico, pelo viés da moralidade, para um outro candidato, e começou a grande mídia, sobretudo a Globo, a Record, a Bandeirante, as grandes empresas de mídia no Brasil que dominam a informação, começou a haver a manipulação de que todos os males eram causados pelo PT, como diz muito bem o Bonner. Quando uma pessoa agride a seu companheiro numa cidade do interior e por acaso ele seja vereador, se não for do PT, ele diz vereador da cidade de tal lugar. Vereador da cidade de tal lugar agrediu a esposa e foi preso e vai ser responder a inquérito. Quando um episódio assemelhado acontece com um vereador que por acaso é do PT, ou alguém que por acaso é ou foi filiado ao PT, o Bonner diz, fulano de tal do PT. O PT chega e instala.
Isso durante 6 anos dito, todos os dias, colocando o PT como agente de todos os males, de toda a corrupção, como se não houvesse corrupção no Brasil desde o Império, como se não houvesse corrupção nos outros partidos. No nosso aconteceu, lamentavelmente aconteceu, mas pagamos um preço muito alto. Nós não podemos ser apontados como uma quadrilha, como um grupo organizado que veio para saquear o país, para acabar com a Petrobras. Pelo contrário, a Petrobras cresceu durante o governo Lula e Dilma. Isso está mais do que provado também os interesses internacionais nessa história toda. O golpe não foi acontecido aqui. O golpe desenrolou-se aqui, mas ele começou a ser acontecido através da inteligência americana. Moro viajou para Atlanta 10 vezes num período curto. Ele e o Dallagnol, seu fiel escudeiro, foram fazer o que lá? Se você se lembrar, se os que estão nos ouvindo e vendo, assistindo, se lembrarem, tiver assistido, não tiver assistido o filme Snowden, eu recomendo que assista. Snowden, quando ele denuncia o sistema de espionagem americano e chama a atenção de que a presidenta do Brasil tinha o seu telefone da presidência, o telefone pessoal, monitorado permanentemente. Pela CIA. E todo o sistema de informática, todo o sistema de computação da Petrobras estava sob monitoramento. Ou seja, houve um hackeamento, sugaram tudo que tinha informação da Petrobras. E aí, a partir da descoberta do pré-sal, as coisas se agravaram. Chegaram ao nosso petróleo sem disparar uma arma. Chegaram sem disparar uma arma. Na Síria, foi a guerra que foi a destruição do Estado sírio. Quase destruição. Na Líbia, a mesma coisa. No Iraque, a mesma coisa. No Brasil, não precisou, foi diferente. Foi uma coisa mais requintada, mais bem elaborada, mais pensada. Houve tempo para fazer um golpe sofisticado, porque é a mesma metodologia que está sendo implementada e aplicada em toda a América Latina. Ou seja, a queda do Evo Morales tem muita semelhança com a situação brasileira, muito parecida. A questão do Chile chegou a um ponto de não suportabilidade. A questão do Equador, ou seja, o presidente Rafael, hoje é uma pessoa que teve que buscar exílio para não ser preso. A situação da Cristina Kirchner quase que leva a Cristina Kirchner à prisão. No entanto, ela foi eleita vice-presidenta numa chapa de ampliação de democratas e peronistas para voltar, procurar colocar a Argentina novamente no caminho, porque estava entrando numa crise mais ou menos significativa, uma crise bem preocupante. Então, são fatos que estão absolutamente interligados, eles estão muito conectados, eles não têm um fato isolado. Os fatos têm uma profunda articulação no plano político e no plano da sua implementação. O PT sabe transmitir tudo isso, todo esse golpe norte-americano contra a nação brasileira, para que o povão da periferia, todo o país, todo o conhecimento, tem muita dificuldade, porque o Lula fala uma linguagem bem clara, mas no restante do partido. Olha, eu acho que não é fácil explicar uma coisa tão complexa, uma coisa que tem tantos componentes, tem tantos vetores. É bastante difícil, é preciso uma acumulação, é preciso leitura, é preciso entender um pouco da reordenação geopolítica do mundo. Os americanos resolveram aplicar, reimplementar com toda a força a famosa doutrina Monroe. América para os americanos, ou seja, eles resolveram olhar para o quintal novamente. Esse quintal é a América Latina, é a América Central e a América Latina. Você pode dizer como é que surgiu isso lá em 1860, para quem está nos ouvindo que não conhece a doutrina Monroe? A doutrina Monroe é uma concepção americana, do poder americano, de entender que a América do Norte tem todos os poderes de domínio e exploração sobre os territórios americanos, que os territórios americanos da Centro-América, América Caribenha e da Latinoamérica, enfim, são de pertencimento por direito e por desígnio da Santa Providência para os americanos. Então, essa concepção, que leva até uma visão um pouco assim, divina, né? Os americanos têm direito natural à América Latina, à América Central, à América Caribenha, porque é um destino dos Estados Unidos serem donos dos territórios americanos que a eles devem pertencer.
pertencer na submissão à sua gente, na submissão à sua cultura, à cultura dos povos americanos, latino-americanos, a sua riqueza e a exploração do seu solo e do seu subsolo. Então, é uma coisa muito grave. Eu acho que o primeiro momento dessa exploração foi a exploração colonial. Depois há um momento tal em que os americanos não foram colonialistas, estou colocando os momentos em que a América Latina foi explorada por outros povos. A colonização portuguesa, a colonização espanhola. Depois você tem um momento de ditadura na América Latina, que foi o período de 60, 70, 80, ditadura muito perversa. Foi a tomada do poder pelas armas e o domínio, né, de todo o direcionamento político. Agora não é mais vez das armas, dos golpes militares, dos quartéis de prontidão, dos tanques na rua. Agora o golpe é mais sofisticado, mas os americanos se voltaram. Bem, vamos voltar a exercer o nosso domínio, porque a América do Sul nos pertence, o Brasil é pertencimento nosso. O petróleo brasileiro é pertencimento nosso. Então são coisas muito graves, complicadas. Explicar isso para a população não é uma tarefa fácil. Como não é tarefa fácil, você estabelecer uma linguagem e novas formas de comunicação, novas conexões de mídia, seja através de rede, através do Instagram, através do discurso presencial, de reuniões de comunidade, mas é preciso que a gente procure estabelecer um tipo de linguagem, um tipo de conteúdo de linguagem, um tipo de maneira de falar, um tipo de oportunidade de encontro e de conteúdo da linguagem que as pessoas possam nos entender. Eu acho que muitas vezes a esquerda, a academia, os intelectuais desenvolvem, o que é compreensível, um tipo de linguagem, um tipo de conteúdo, um tipo de explicitação de pensamento que o povo, na sua limitação inclusive de vocabulário, não consegue ter percepção daquilo que nós estamos pretendendo dizer. No momento atual, as igrejas Teologia da Libertação, pentecostais, estão sabendo falar para a população da periferia, coisa que o PT e as esquerdas estão pecando? Eu acho que a Igreja Católica, sobretudo agora, nesse período mais recente, com o novo papado, ela busca esse encontro, ou seja, ela busca reencontrar as comunidades, busca ter uma opção realmente preferencial pelos pobres, pelos mais desprovidos, que é uma linguagem muito da igreja. Ela busca fortalecer esse encontro e ela faz isso de maneira muito ativa. E o Papa é um estadista. O Papa tem uma percepção de mundo muito grande e tem estado presente em todos os momentos, nos grandes acontecimentos, mundo afora, a questão ambiental, a questão da Amazônia, a questão da exclusão social, da fome, da miséria. Então tem esse momento novo vivido com esse Papa. No entanto, uma coisa interessante na captação, eu vou usar essa linguagem, não sei se é mais correta, mas a igreja fundamentalista, ela busca fazer a captação no local de maior sofrimento. Eu não sei se vocês estão lembrados, se vocês lembram com bastante clareza, dentro dos presídios você tem a facção tal e a facção C. São 3 ou 4 facções separadas. Você tem aqueles que cometeram crimes que o resto da colônia prisional não aceita, e se eles participarem da vida comunitária dentro do presídio, eles podem, inclusive, ser assassinados. São os crimes com requinte de crueldade, são os estupros de crianças. Esses crimes a comunidade prisional ela própria não aceita. Então tem uma repulsa, uma rejeição. Para estar protegido dentro do presídio, muitas vezes há uma busca pela igreja fundamentalista, a igreja evangélica. Ele, sendo evangélico, ele está protegido, porque ele pertence à comunidade. Ele tem um pertencimento, uma identidade social. Quando ele sai do presídio, ele não pode abdicar daquela identidade que ele criou dentro do presídio. Ele vai continuar sendo evangélico, porque vai precisar estar protegido de outras possibilidades, como a diversidade na comunidade que ele tem com a facção A, com a facção B, que lhe é rival. Então, essa busca que é feita na favela, no setor mais pobre, no setor mais miserável, no setor prisional, ela é uma busca ativa que tem mostrado resultados importantes. Então, você tem dentro da comunidade grupos marginais
mas que são identificados como os evangélicos, ou que têm identificação com as igrejas fundamentalistas. E a criação do Exército da Universal nas comissões militares em todo o país, parecido com aquele crime, né, lá atrás, né, do crime Salgado, né, aquele exército. E a reportagem dessa semana está mostrando o crescimento desse exército. Aquilo eu acho que não é só preocupante, não, aquilo é assustador. Aquilo é formação organizada, disciplinada, com a doutrinação baixo, um discurso moralista, um discurso cidadão, um discurso de valorização do profissional, de que ele agora está amparado, e uma organização que tende a se espraiar com muita facilidade, porque é um vácuo da presença do Estado na questão da vida policial. Ou seja, o policial, ele é uma categoria que tem um número elevado de suicídios, tem muitos desajustes conjugais, tem muita drogadição, uma quantidade de drogadição preocupante, drogadição por drogas ilícitas e por alcoolismo. E tem também o perfil da violência dentro das famílias, quando o desajuste atinge a família por droga, álcool, depressão, suicídio. Então, os impactos da vida militar, da vida policial, do policial que está, sobretudo, na ponta do sistema, enfrentando a violência, sendo agente da violência, ao mesmo tempo vítima da violência, o impacto a ele e a sua família é muito grande. Precisaria haver um acompanhamento muito bem feito do Estado, acompanhamento muito próximo, com equipes multidisciplinares, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas. Logo que fosse percebida alguma alteração de comportamento, ou chegasse alguma denúncia, alguma informação de que aquele policial está com comportamento modificado, que está bebendo civis, que está com hálito alcoólico, coisas dessa natureza, ou então que está agredindo a esposa, ou que o filho está com problema de drogadição, aquele policial está a ser chamado para acompanhamento mais estreito. E já de antemão, por antecipação, para evitar alguma coisa mais grave, que ele fosse tirado do policiamento de rua até que fosse dado acompanhamento adequado e ele pudesse voltar à rua ou ser deslocado para outra função com menos tensão. Isso não é feito. Isso não é feito. O problema do sofrimento psicológico ou do estado psiquiátrico do policial só vem à tona quando é a partir de uma explosão, de uma violência, de um suicídio, de uma agressão de grande monta ou de um comportamento que, digamos, rebenta qualquer limite de tolerância. O policial começa a se comportar de maneira diferente, mas a percepção disso só acontece quando chega a graus extremos. Nesse vácuo institucional, essa doutrinação miliciana ela vai se expandir com muita facilidade. E qual é o tamanho desse exército? Qual é o tamanho dessa milícia? Qual é o tamanho que isso vai chegar? De mulheres também. Então, é a pergunta que se faz. Qual é o tamanho? E vamos assistir isso passivamente, assistir sem nem interferência do Estado, negar que eles possam frequentar atos religiosos, negar que ele possa frequentar associações religiosas, negar que ele possa ouvir palestras religiosas. Ou seja, há um disfarçatez muito grande, colocando como apoio naquele que, na verdade, é uma ação política proativa de criação de um grande exército miliciano ligado à igreja evangélica fundamentalista. Não é muito parecido antes da subida do Hitler? Eu acho que a gente tem que não buscar o tempo todo que estamos diante do Estado nazista. Mas é parecido, né? Mas são coisas que começam a se mostrar aqui e acolá alguma semelhança, né? Eu não digo que seja uma cópia idêntica, não digo que seja uma busca permanente, né, de criar um Estado nazista, mas os comportamentos têm similitudes, têm parecências, né, pelo menos parecências. Mudando um pouco, como é que você viu a nomeação da Regina, a atriz Regina Duarte da Globo, como secretária de Cultura? Olha,
sem muita surpresa, porque seria essa Regina ou outra pessoa, um perfil parecido, igual, perfil assemelhado. Entendeu? O que é que se poderia esperar? Que fosse uma pessoa realmente comprometida com a cultura, uma pessoa comprometida com a defesa da cultura, a cultura popular, a cultura na sua expressão libertária, a cultura como transgressora, a cultura como forma de transformação social. Difícil pensar nisso. A Regina Duarte já deu sinais de ser uma pessoa medíocre. Quando ela foi para a televisão na campanha do Lula, era a campanha do Lula, não sei quem era o opositor, não sei se é Fernando Henrique Cardoso, hein? O Serra. Foi a campanha do Lula de um lado, o Serra do outro, quando a coisa funilou, e ela foi com um discurso dramático. Eu estou com medo, eu estou com muito medo, eu estou com medo. Uma cara de pavor, uma coisa artificial, boba, sabe? Babaca, uma coisa nojenta, sabe? Um teatro grotesco que ela fez ali, e teve inclusive que passar um tempo desaparecida. A própria Globo escondeu ela, né, das novelas, porque foi uma coisa muito boba, muito grotesca, muito caricatural. Quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de dar declarações como ela tem dado? Além do mais, é ligado ao agronegócio. O seu esposo, o seu companheiro, é uma pessoa importante, uma pessoa que tem uma dimensão grande no agronegócio, né? Ou seja, na verdade, é uma reordenação com atores iguais, que pensam muito parecidos e que se prestam a ser do governo Bolsonaro, prestam a ser parte desse ciclo. Mário, o caos do INSS atual, o presidente está mandando milhares de militares para conseguir resolver a pendência dos aposentados. Você vê o número 135 criado pelo Lula, teve o nosso senador Pimentel. Fala um pouquinho dessa diferença daquele projeto do Lula e agora o caos do Bolsonaro. O Pimentel dizia muita coisa interessante, que ele tinha trocado o saquinho de plástico, né? As pessoas tinham chegado no INSS com um saquinho de plástico, levando documentos de 30 anos atrás, 40 anos atrás, documentos emendados com fita gomada, documentos envelhecidos pelo tempo, documentos mofados, faltando um pedaço, para provar que tinham trabalhado a vida toda. Entendeu? Era coletânea de todas as possibilidades documentais dentro de um saco de plástico, pessoas humildes. Quanto mais humilde, maior o número de papel, né, maior a precariedade documental, para chegar no INSS e mostrar. Ora, o INSS tem um controle da vida, né, contributiva da população, né, e pode aperfeiçoar isso com detalhes bastante sofisticados. Quando o Pimentel, o senador Pimentel, que foi ministro da Previdência, entendeu que era preciso deixar aquele saquinho de papel de lado, porque quem tinha que apresentar as provas do tempo contributivo, do direito de aposentadoria ou direito de pensão, era o próprio INSS. A pessoa tinha um nome, a pessoa tinha um CPF, a pessoa tinha a sua certidão de nascimento ou de casamento, a sua carteira de trabalho, com a sua contribuição sindical, e o INSS que desse conta de apresentar as provas para lhe garantir o direito de aposentadoria conforme as características do direito que lhe coubesse. Agora, com as modificações que aconteceram, sem a preparação adequada, feita de maneira assodada, porque a reforma previdenciária para arrebentar nas costas do trabalhador, do pequeno contribuinte, da maioria do contribuinte, que é exatamente o contribuinte assalariado, o contribuinte que recebe contra cheque ou recebe contra recibo ao fim do mês em relações de trabalho precarizadas. Ora, para que isso? Para garantir a acumulação de quem já tem dinheiro, para garantir os interesses do mundo financeiro, para garantir os interesses dos bancos. Essa que é a verdade, a reforma da Previdência foi isso. Teria várias outras oportunidades de você garantir equilíbrio previdenciário às custas de outros impostos, impostos sobre transmissão de bens, impostos sobre ganho de fortuna, combater os sonegadores, dívidas que estão acumuladas e que se acumulam cada vez mais de grandes empresas, como por exemplo o setor bancário, dívidas de grandes empresários,
Nada disso foi feito. Foi feito para arrebentar nas costas do contribuinte. Resultado, assodadamente, com esse objetivo central, sem se preocupar com outras coisas, o sistema emperra. Na hora que emperra, chamar 5.000 militares que não entendem de previdência, que não entendem da burocracia, que não conhecem o órgão, não conhecem a tramitação documental, não conhecem e não sabem fazer a avaliação documental da maneira mais correta, mais adequada, não tem agilidade naquela nova tarefa que ele está sendo chamado, isso é de um populismo, de um oportunismo desbragado. Eu não quero dizer que foi feito para dar emprego para 5.000 militares. Eu acho que seria muito humilhante para os militares terem que usar esse artifício. Eu não quero acreditar que os militares estejam se rebaixando a isso. Não quero acreditar. Mas é muito populismo, como se o Exército fosse o grande salvador de todas as situações sociais. Não é só mais Exército para uma situação de catástrofe, ou de alagamento, ou para a construção de uma estrada, ou para uma situação grave que ele pode resolver e deve ajudar a resolver. Mas para colocar dentro do órgão previdenciário, para agilizar ou contar nessa situação, para mim é um grande engodo, é mais uma grande mentira. Mário, você está conosco há um período, né? Comunicação nas redes sociais, para você agora, como é que você, falando como internauta, esse instrumento de comunicação que você está usando aqui no nossa Casa Vermelha, bate um papo conosco, a sua surpresa. Eu fico muito à vontade, é impressionante porque quando você participa de um momento de gravação, num ambiente singelo como esse, praticamente sem recursos, né? Um microfone, uma máquina de filmar, uma máquina fotográfica, claro que com os seus recursos mais ampliados, não é um estúdio, isso aqui não poderia dizer que é um estúdio, é uma sala em que você faz parceria com a Casa Vermelha e você... E onde é que fica a Casa Vermelha para o nosso internauta saber? A Casa Vermelha é um escritório político do vereador Guilherme, atualmente presidente do PT municipal, e que faz parceria para oportunizar, para viabilizar a gravação desse programa e de outros programas, de outras gravações, divulgação dessas notícias, dessas informações, dessas entrevistas. Fica aqui na Avenida da Universidade, bem em frente ao Conservatório de Música, né? É um local de fácil acesso e de fácil encontrar, e vizinha à sede do PT. Bem, então, para mim me causa surpresa, porque no dia seguinte, ou no mesmo dia, tem pessoas que dizem, olha, eu gostei da entrevista, eu acho que você podia ter falado naquilo, acho que você não se saiu bem em tal comentário, eu não concordo, eu concordo, seria bom você ter aprofundado tal assunto. É impressionante como o retorno vem rápido, e retorno de várias pessoas, que eu jamais pensei, em loja, farmácia, no supermercado, na rua. É impressionante a agilidade, né, do trabalho que vocês fazem e o impacto que isso causa, né? Eu acredito muito nisso, que seja um contraponto à grande mídia. Pode falar um pouquinho da cobertura de ontem, da Frei Humberto? Ontem? Ontem. Quem que estava lá, como é que foi? A cobertura que nós fizemos lá. Ontem foi o aniversário de um grande companheiro nosso, do Everton Lima, e que é apontado como um dos pré-candidatos a vereador em Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores. E o Everton resolveu fazer um aniversário com um momento político. E nesse aniversário, que foi lá na sede do MST, no Frei Humberto, me perdoa, lá no Tauap, ele, de maneira assim, muito oportuna, convidou pessoas a um debate, a deputado federal Luiziane Lins, a Soraya me perdoe, agora me falta o sobrenome, Soraya Tupinambá, do PSOL, e uma companheira Nádia do PCdoB, para discutir para onde vão as esquerdas. E o Valton, que é nosso companheiro petista, psicanalista, intelectual da mais alta valia. E o tema foi para onde... O tema foi, na verdade, foi uma discussão para onde vão as esquerdas. Esquerdas entendidas num leque mais amplo, mais plural, que não é só o PT. O PT é parte de uma esquerda. Então tem várias correntes de esquerda, vários partidos políticos, que se representam partidariamente ou não partidariamente. E essas pessoas qualificadas, pessoas de expressão na vida política e social do país, do Ceará, foram discutir, colocar suas reflexões para onde nós vamos diante dessa situação.
E claro que há uma convergência muito grande, que é preciso buscar somação de esforços, reduzir nos discursos e nas práticas as nossas diferenças ou as nossas divergências, porque o desafio no enfrentamento, na resistência ao governo Bolsonaro e ao projeto que ele representa é bem maior do que a força que possa ser conduzida somente por um esforço partidário, de um partido. É uma construção e uma ação muito mais coletiva. Então foi um debate muito rico e foi um momento muito gostoso, porque foi afetivo, o aniversário do Herbert, momento político do ponto de vista da discussão dessa temática, e um momento ideológico, ou seja, um momento em que claramente essas pessoas entendem a necessidade de uma coalizão de esquerda com democratas, com pessoas que se preocupam com o país, que habitam partidos políticos ou não, e que precisam entender o momento e saber como enfrentá-lo. E depois você saiu como deputado estadual, você está numa nova luta. Explica um pouquinho para os internautas que estão nos acompanhando. Bom, nós estamos como parte de um coletivo que é intitulado Amanhã Há de Ser Outro Dia. Nós tivemos a compreensão, discutindo com alguns companheiros e companheiras, de que era preciso abrir uma roda de conversa que fosse permanente, não ficar só no zap, como se diz na gíria, manda mensagem para cá, manda mensagem para lá, rebate para cá, rebate para lá. Claro que essa comunicação tem importância, você mandando mensagem importante, checando se aquilo não é fake news, se aquela mensagem é verdadeira, se tem profundidade, se aqueles dados têm sustentação. Claro que isso ajuda a estar mais informado, mas não resolve a questão da ausência presencial. Eu estou usando as duas palavras para chocar uma com a outra. Se eu não me reúno com meus companheiros, eu não converso com ele olhando no olho, eu não converso com ele conhecendo mais de mais perto, eu não sei as suas reações emocionais, eu não sei como ele reage no momento de conflito, eu não sei como é que ele reage quando é contrariado por uma crítica acerca da sua afirmativa ou do seu pensar. Então, essa presença é importante para que nós nos conheçamos melhor, para que nós tratemos os conflitos de maneira muito tranquila, muito civilizada, para que a gente entenda o lado emocional do outro, para que a gente entenda a sua aflição e procure colaborar no sentido de superar, né, tudo isso que nós estamos vivendo. Esse coletivo reúne pessoas que são petistas e é completamente aberto, é desejável que seja, e ele nasceu assim, convidando pessoas que não são do PT, inclusive alguns que têm até alguma posição crítica ao PT, alguma discordância ao projeto petista, o que enriquece o debate. E nós nos reunimos quinzenalmente na casa de algum companheiro, nós fazemos um rodízio. É escolhido um tema, muitas vezes o tema é discutido internamente entre nós mesmos, alguém conduz a discussão como facilitador, e algumas vezes nós fazemos o debate mais aberto, que tem acontecido no Poliglota, Instituto Poliglota de Língua, na Ponte Vieira. Né? Um canal que tem transmitido. E vocês têm transmitido com muita propriedade, isso tem ajudado muito. Então, esses debates são muito bons. Ou seja, o Valton participou de um sobre os aspectos psicanalíticos da política, ou a psicanálise desse projeto de governo, Bolsonaro. Teve outro que foi a questão da fé e política, muito interessante. O outro foi a intolerância política em relação às religiões de matriz africana. Então, cada vez que se tem um bom tema e bons debatedores, a gente ocupa o espaço do Poliglota, Instituto Poliglota, para ter mais convidados e mais presença. Então, esse aqui é uma publicação afetiva, o caminhoneiro do Major Hugo. Eu encontrei ali na biblioteca do Guilherme. Ele mantém a biblioteca circulante. Aí pedi emprestado para ler. Mas o que eu queria recomendar, eu acho que tem horas que há necessidade de nós nos chocarmos com alguns relatos históricos. Né? Muita gente diz que não houve ditadura no Brasil, no tempo da ditadura não tinha corrupção, no tempo da ditadura não tinha repressão, só reprimiram bandido e cabra sem vergonha, só reprimiram subversivo, e não diz quem são os subversivos, como se fossem marginais. Então é preciso que a gente tenha uma consciência maior do que aconteceu naquele período. E eu estou lendo aqui, é duro, mas é necessário a gente saber da história dos porões da ditadura. E esse aqui é um livro que foi redigido
a partir de coleta de depoimentos de Cláudio Guerra. Cláudio Guerra. Cláudio Guerra é um agente da tortura, é um agente da repressão. E ele, talvez no ato de arrependimento, ele relata em depoimentos gravados a 2 jornalistas, Marcelo Neto e Rogério Medeiros, o que aconteceu naquele período e qual foi o seu papel, não só na eliminação de opositores, o seu papel na eliminação dos corpos, fazendo que os corpos fossem triturados e incinerados em usinas de cana-de-açúcar, por exemplo. É um negócio brutal e que eu acho que vale a pena ler. É duro, não é leitura agradável de maneira nenhuma, mas é preciso que a gente diga para gerações novas gerações, para a juventude, para aqueles que teimam de maneira absurda em dizer que não houve ditadura sim, dura, ditadura perversa, não foi ditadura boazinha, não foi ditadura branda, como querem passar alguns, que só reprimiu quem não prestava, foi ditadura muito perversa, que eliminou jovens, ceifou juventude, perseguiu pessoas, alterou a relação de vida de muitas famílias, né? Impediu que trabalhassem, impediu que vivessem no Brasil. E, quando sentiu como necessário, fazia simplesmente a eliminação dessas pessoas e a eliminação dos corpos. Muitas famílias não encontraram até hoje os corpos dos chamados desaparecidos políticos. Então é uma leitura que eu recomendo, embora dizendo para vocês, não é leitura agradável, mas é uma leitura necessária. Podemos, para finalizar, refletir sem medo de ser feliz? Existe esperança? Olha, eu entendo que quando se perde a esperança não tem mais o que fazer. É ir para casa, ficar deitado e chorar, ou se deprimir. Eu acho que a esperança nos move, a utopia nos impulsiona, né? É aquela história do Galeano, quando eu ando 2 passos, as estrelas ficam mais distantes, é por isso mesmo que eu tenho que dar mais 2 passos, né? Então eu vejo como necessária essa busca utópica permanente. Não é uma busca utópica que eu quero ideologizar, mas uma busca utópica dizendo só o seguinte: nós precisamos pensar que o mundo pode ser melhor. O mundo pode ser vivido de uma maneira diferente, com respeito ao meio ambiente, com respeito à diversidade racial, com respeito à diversidade sexual, com respeito às pessoas com deficiência, com uma situação social mais equilibrada, em que eu possa andar na minha cidade sem ter medo, que eu possa percorrer a rua, estar numa praça com a minha família, ir a um cinema, voltar a pé para casa. Então, é possível você viver isso, é possível você viver uma cidade, ou um país, ou uma sociedade que você não tenha que assistir a cena deprimente de pessoas catando o resto de comida em lixo. Não é tolerável isso, do ponto de vista humano isso não é aceitável. Do ponto de vista ético, isso nos enoja, isso nos envergonha. Então, a minha utopia hoje, eu sou capaz de tolerar muitas coisas, mas eu não tolero a perversidade com os meus semelhantes. A negação que os pobres sejam tratados como cidadãos de segunda categoria ou de não categoria. É preciso a gente viver uma sociedade mais justa, mais equilibrada, em que a riqueza, a produção nacional, a exploração da riqueza que esse país encerra, no solo e no subsolo e nos mares, possa ser aplicada de maneira mais uniforme, de maneira mais equilibrada, de maneira mais bem distribuída e que seja contemplada no orçamento nacional para melhorar a vida de todos os brasileiros. É isso que move a utopia que me alimenta.